Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar, 22.609. Assim, são faltantes para a jornada do peregrino 2.958 dias solares. E é legal que hoje a gente está fazendo aí, né, um novo movimento, né? E isso é muito, mas muito maneiro, né? Os novos movimentos são muito maneiros. Até porque é um novo, né? Então, o novo chama atenção, né? Claro, causa medo, né? Causa, vamos dizer assim, né? Apreensão. Mas é um novo, pô. E isso foi legal pra caramba, né? Nesse movimento do último ensaio, para isso, da gente poder perceber essas nuances. Pois bem, hoje é meu ensaio 23 de abril de 26, onde eu produzi 550 palavras. Neste ensaio do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, passamos a entregar aqui duas abordagens. A primeira, de cunho psicofilosófico, né? Voltado para o projeto Conhece-te a ti mesmo, TENEG 25567. E esse foi o grande salto que a gente deu, né? Inevitavelmente abraçado, né? Por essas divindades do primo mobile, né? E especificamente para aquela que está irradiando a nossa janela energética, né? Que nem a gente comentou no último vídeo, né? Que isso é legal pra caramba da gente pensar, né? No ponto de vista, né, de que todos nós somos energia. Bem, se todos nós somos energia, há que imaginar-se que deva existir uma energia maior, uma energia menor, e assim sucessivamente, né? E essas energias, mesmo que a menor, né, receba da maior, ela também faz uma entrega. Porque se trata de energia, não se trata de uma mão única, né? Se trata de um fluxo, né? E a ideia do fluxo é legal pra caramba da gente pensar, né? Especificamente, né? Hoje, né, a física quântica faz alguns experimentos, né? Que é legal pra caramba da gente conseguir, né? A gente não vai saber se os experimentos obrigatoriamente ocorreram nessa linha, né? Mas a gente recebe essa informação e nos leva a questionar, né? Então, vem cá, o elétron é um feixe ou o elétron é uma onda, né? Então, isso é muito legal da gente pensar. Então, dois movimentos em um só, né? Ou melhor, né? Dois movimentos a partir do momento que exista algum tipo de observação, né? Que é o efeito observador que hoje, né, a física quântica está trazendo, né, para a gente pensar. Que é legal pra caramba, né? Tem algumas vamos dizer assim, né, algumas instruções, né, dos sábios antigos, né, que nos levam a pensar exatamente na linha de atuação, né? Se você horizontaliza a sua linha de atuação, ela fica muito dispersa.
Agora, se você verticaliza a sua linha de atuação, ela fica muito concentrada. E, inevitavelmente, né, neste orbe que a gente habita, né, não nos ensinaram, ou melhor, não nos domesticaram, né, que é o processo de domesticação, né, que é o selvagem virando domesticado. Né. Não nos domesticaram, né, a fazer o foco. Mas por que não nos domesticaram? Isso que é legal da gente pensar. Mas isso é uma outra discussão, né? Que a partir de hoje, né, a gente vai poder fazer algumas discussões, né? Porque o nosso pensamento está exatamente no processo de discutir, né? E discutir sem, vamos dizer assim, né, sem a pecha, né, de agredir, né? É somente fazer elucubrações, né, do pensamento, né? Então, por isso a gente pensou e falou, não, vamos reduzir, né, o número de palavras que a gente está entregando, né, porque elas acabam sendo dispersas, né? Então vamos reduzir para que a gente possa, de alguma sorte, né, fazer comentários. Então, a primeira de cunho psicofilosófico, voltado para o projeto Conhece-te a Ti Mesmo, TENEG 25567, né? Que é o que a gente está inaugurando hoje, né? 23 de abril, quinta-feira, meu dia solar 22.609, faltante 2.958 dias solares. E a segunda, de cunho ritualístico, gnóstico, psicoastrológico, essa baseada nos paradigmas de Covey e Sivananda. E o que fazemos repetidamente somos. Portanto, a excelência não é um ato, é um hábito. Desta forma, nossa primeira abordagem é sobre uma citação que o TENEG 25567 criou para marcar o início desse projeto Conhece-te a Ti Mesmo, TENEG 25567. Eis a citação. Sobre o encontro do Sol com esse ego, a consciência emerge como uma aurora viva no horizonte do ser. Aquilo que antes permanecia latente busca forma, rosto, expressão. É meu self irradiando sua centelha através da personalidade em gestação. A presença ganha magnetismo, não como artifício, mas como revelação. Ser visto torna-me sinônimo de tornar-me harmonia. Ou seja, aquilo que exatamente eu teria que ser. Marte oferece seu sopro ígneo como aliado da vontade. Não há aqui conflito, mas alinhamento entre intenção e ação. O impulso encontra direção e o desejo, estratégia. A energia flui com precisão, com o tempo, conspirando a favor daquilo que já amadureceu internamente. Nessa citação, né, que a gente ainda não terminou, eu trouxe duas divindades que estão na minha janela energética de agora, né? Ou seja, o momento que eu cheguei aqui nesse orbe. Né? Eu tenho o Sol, especificamente dentro da janela, e tenho a divindade Marte, de fora da janela, mas irradiando para dentro da janela. Então, tem duas grandes vibrações, né? Propiciando exatamente
a abertura desse portal, né, que é a janela energética, né, que eu tenho. Né? 29 do Áries, 9 do Touro. É a minha janela energética, né? Eu estou ali dentro, né? Aquele é o meu momento de aparecimento nesse orbe, né? Onde energeticamente todas as, vamos dizer assim, todas as divindades planetárias fizeram um ofertamento. É claro que esse ofertamento já estava pré-ajustado, mas no momento da minha percepção é esse, cara. Exatamente esse, né? Então é uma janela energética, um portal, né? É o portal do meu surgimento nesse orbe, né? E efetivamente, por que a gente está se debruçando sobre isso nesse ato, né, desses dois movimentos, né, que houveram, né? É o movimento do ensaio anterior para o movimento desse ensaio, né? Que ali, cara, eu apresentei especificamente, né, algo do nosso estudo atual, né, das projeções, né? E nas projeções eu olhei Júpiter e eu não... E a consciência do TENEG 25567 não estava mais ali. Aí eu falei, e caraca, que maneiro. Isso é muito legal. Eu falei, pô, temos que acelerar o procedimento do conhecer, né? Que é o processo de individuação. O que é o processo de individuação? É você perceber quais são as suas dotações e colocá-las em práticas, né? Porra, tá escrito no oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo, porra. Tá escrito lá, cara. Tá escrito lá, porra. E tá escrito, ó. Há muito e muito dias solares atrás. Então, a gente olhou e falou, pô, esse é o caminho. O caminho é fazer o procedimento do conhecer, né, as entregas necessárias, né, que estão, vamos dizer assim, direcionadas para essa consciência juntamente com outras consciências. Então, especificamente, né, esse portal, né, Marte-Sol, que a gente apresentou com muita, mas com muita peculiaridade, né, no ensaio passado, né? Então, a gente entendeu que precisávamos dar o ponto da seguida do caminho, né? Da seguida da jornada, e agora não mais, né? O peregrino, né? Agora é a jornada do TENEG 25567. Mas quem é o TENEG? Ué, é o canal, pô. É o tempo negativo 25567, né? O que nós projetamos, né? O que nós, ao pensar, materializamos, colocamos ali em essência, né? E estamos aí otimizando, né? Dentro dos movimentos. Assim, entre luz e movimento, configura-se um portal. O eu grande, que se revela, encontra força para se afirmar no mundo e que o universo me acompanhe. Terminei a minha citação. Aqui nasce o projeto Conhece-te a ti mesmo, TENEG 25567, imantado por esse portal energético que se abriu para o cumprimento do processo de individuação atribuído conjuntamente com outras consciências que compõem nossa egrégora, para que fosse otimizado durante essa existência. Assim, durante as próximas fases lunares desses 2.958 dias solares faltantes, nos debruçaremos sobre conhecer e manusear os meandros energéticos que nos foi confiado por cada uma dessas divindades planetárias para que servíssemos de canal de presença, coragem e entrega para outras consciências, que aqui nomeamos como guerreiros alquimistas na vida, pudessem sincronisticamente sentirem-se atraídos pelos seus processos de despertar, tal qual dos pneumáticos gnósticos.
respeitado, é claro, a capacidade contributiva da etapa do estágio encarnatório que se encontre cada uma dessas consciências. Sigamos juntos. Nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo Pessoal, Júpiter. Olha que legal, né? Nada mais do que ser abençoado, né, por uma divindade que vai expandir tudo isso aí que a gente está falando, né? Algumas das vezes pode até haver que essa expansão ela entre, por assim dizer, num lado inflacionário. Mas a grande maioria das vezes, né, até por causa das outras divindades que vão estar agindo, né, ela vai estar agindo especificamente num processo de expansão. E essa é a nossa grande, vamos dizer assim, a nossa grande mentalização dentro desse portal que se abriu, né, especificamente ali pela energia solar e assistido pela energia marciana, para que nós, né, pudéssemos otimizar, né, com as nossas ações, com os nossos gestos, com as nossas propostas, né, esse movimento, que a gente acredita que está diretamente relacionado ao nosso processo de irradiação. Pois bem, Júpiter está liberalizando a área da vida representada na casa 11, da mandala elétrica pessoal desse TENEG 25567 que vos fala. Magnetizado pela essência do número quântico 1. Olha que legal. Então hoje, né, todas as consciências estão recebendo uma vibração de baixo para cima, né, que é magnética, né, de início. E nós estamos aqui exatamente nos propiciando para o início, né, o processo de, vamos chamar assim, né, de plantio. Né? Estamos colocando as sementes. Não estamos fertilizando. Estamos colocando as sementes. É o plantio. É o início. Isso é muito legal. Muito legal, por quê? Porque acima, né, a gente tem uma divindade que está muito próxima da gente, que é a alunação crescente verde. Olha que legal. Vou voltar, né? Me perdoe pela atribuição a esse TENEG 25567, não é a verde, é a amarela ainda, né? Então, essa irradiação da crescente amarela, né? Já está o nome, né? Crescente, né? Então, ou seja, tudo que a gente está, de alguma sorte, ofertando de energia não individualista, né, mas coletiva, né, para um todo, ele principalmente com essa janela energética, né, Marte e Sol, né, ele há de apresentar bons frutos. Com a radiação da lua crescente amarela, energizando o chakra plexo solar, o Manipura. Está aqui, ó, abaixo do externo, acima do umbigo, né? O Manipura, ponto de ligação do corpo astral. Astral emocional. Que é um corpo que, ali, ó, lá atrás, né? No método terapêutico que a gente explica bem isso, né? É um corpo que vai acompanhar a gente durante todo esse procedimento, e pós-procedimento ele ainda tem um movimento, né, de, vamos chamar assim, de resquício, né? E é legal da gente pensar isso, né? Para aqueles que não conhecem, está ali a indicação, a gente vai fazer daqui a pouco, né? Método terapêutico para psique, pô. Muito bom. Muito, muito bom. Esse corpo astral emocional, né, é o Linga Charira. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento, no viés junguiano, é claro, né?
E esse plano prático é legal pra caramba, né? Que a gente criou aqui um procedimento, né? Para fazer a ideia, né? De amalgamar o inconsciente com o consciente, né? Ou seja, o pensar com agir, né? E tá muito, mas muito legal mesmo, né? E a gente, de alguma sorte, né? Ao ter investido essa energia, né? A gente pensou exatamente, né? Numa coletividade, né? Não é eu quero só para mim, não. É numa coletividade, né? E ele está disponível através do pedido no WhatsApp informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui na descrição. Aproveita e escreve aqui os comentários, seus comentários, né? Demonstrando sua opinião sobre o que a gente está apresentando aqui. Mas não esquece de adicionar o WhatsApp, né? Que também estamos disponibilizando em 53 páginas de PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18, o método terapêutico para a psique, aquele ali, ó, que a gente já falou anteriormente, né? Que se orienta sobre contextos terapêuticos a acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais na busca pelo equilíbrio da jornada. Lembrando em tempo que você pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online ofertados aqui na descrição desse vídeo. Informamos ainda que em caráter experimental o @tempo negativo 25567 está no Instagram e no Facebook. Você nos vê no próximo vídeo.